Aranauã, meus irmãos, luz na mente, paz no coração. Bom, eu não sou muito de gravar vídeo, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui com o objetivo também de fazer com que toda essa nossa discussão, esse debate, né, que nós estamos promovendo às sextas-feiras às 19 horas, possa também chegar até as pessoas, né, que porventura não tenham condição de ir no encontro presencial, né? Então, é uma forma de contribuir, né? Então, na sexta-feira passada, né, eu fiz uma palestra introdutória, né, sobre Umbanda, a não religião, né? O objetivo é começar a ambientar as pessoas, ao mesmo tempo dar um tempo, né, para as pessoas virem chegando no grupo, né, aquelas pessoas que ainda não foram informadas ou não se ligaram que tá rolando o link aí de chegarem, né, até o grupo, se ambientar, né, ler aí o primeiro capítulo da protossíntese cósmica que nós vamos começar a trabalhar, né? Então, eu falei sobre Umbanda não religião, né? E esse título, né, Umbanda não religião, é provocativo, né? Porque justamente nós conhecemos Umbanda como sendo uma religião, né? Geralmente a gente não vai buscar um Umbanda, né, a priori numa academia, né, numa universidade, enfim, numa expressão artística ou mesmo filosófica. Geralmente a gente vai em um centro de Umbanda, etc e tal. Da mesma forma, as pessoas, como há igrejas, né, de outras religiões, e as pessoas falam, qual é a sua religião, né? Geralmente as pessoas falam, católica, evangélica e umbandista, né? Enfim, e outras tantas. Então é um título provocativo, né, no sentido de fazer explodir a sua cabeça, explodir, ir além dos limites, né? E começar a trazer as pessoas para um outro grau de consciência do que esse termo Umbanda pode significar, né? Então eu comecei falando aqui de memória, né, das coisas que eu falei lá, me interessando sobre o que é religião, em primeiro lugar, e o que é Umbanda, né? Porque para provocar as pessoas, né, dizendo que a Umbanda ela não é uma religião, eu preciso saber o que é religião e o que é Umbanda, né? Então, em primeiro lugar, o que é religião? A religião ela é uma tentativa de resposta, uma tentativa de resposta simbólica, né, coletiva. Uma tentativa de resposta simbólica coletiva, geralmente uma resposta é em função de uma pergunta. Qual pergunta? O que existe do lado de lá? O que existe depois que eu morrer? Né? Então as pessoas, elas dão respostas simbólicas, essas respostas, elas acabam se juntando à resposta de outras pessoas. As pessoas, o ser humano, como dizia Aristóteles, é um animal social, então as pessoas elas têm uma tendência a se unirem, a se juntarem, né, a convergirem, né, em função de pontos comuns, valores comuns e, por que não, símbolos comuns, né? Então, também deixei ali o entendimento do que é um grau de consciência, né? O grau de consciência, as pessoas, os seres humanos têm variados graus de consciência, né? Grau de consciência em relação a quê? Né? Porque eu posso ser mais ou menos consciente em relação a determinado assunto. Nesse caso, a realidade última de todas as coisas. Então eu peço desculpa, né? Eu sei que é um pouco abstrato, um pouco filosófico, esse momento da protossíntese cósmica, né? Mas é preciso que a gente pense algumas coisas junto aqui. A realidade última de todas as coisas, para ser última, para ser uma realidade, né? Para ser o real, precisa não estar submetida às leis do tempo, precisa não perecer, né? Então a realidade última de todas as coisas, dentro da sabedoria esotérica das grandes escolas iniciáticas, é o eu sou, né? É Deus, é o si mesmo, é a consciência em seu estado puro, imaterial, eterno, atemporal, né? Então, quanto mais consciente de que eu sou uma consciência, um ser espiritual, portanto, por implicação lógica, de que eu não sou a minha mente, né? Quanto mais consciente disso, então disse que o ser ele tem um maior grau de consciência, né?
Nós somos mais conscientes quanto mais a gente sabe, em termos práticos e não só teóricos, que nós somos seres espirituais. Nós estamos na matéria, não somos o nosso corpo, enfim. Então, na medida em que eu tenho um alto grau de consciência, então eu sou uma pessoa mais espiritualizada, mais amorosa, enfim, consigo ver Deus nas pessoas, consigo fazer mais caridade, tenho um outro entendimento sobre a questão de processo encarnatório, né? Enfim. Então o processo religioso, ele é uma resposta, né? Uma tentativa de resposta para o que existe do lado de lá, né? Recapitulando. É uma tentativa de resposta coletiva que se dá por meio da linguagem universal do subconsciente, que é o símbolo. O ser humano é um animal simbólico, semântico, né? Nós temos uma tendência a simbolizar as coisas, né? Então, as pessoas, elas têm maior ou menor grau de consciência, né, das coisas que existem do lado de lá, né? E aí elas começam a supor, até pelas suas vivências, né? Sei lá, talvez elas tenham uma visão astral, uma visão de uma entidade, e aí elas começam a fazer interpretações e suposições que vão se misturando com o que elas acham do mundo, enfim, aí as religiões elas começam a ser criadas, né? As pessoas elas se agrupam em torno de determinados gestos, de determinados jargões, de determinados símbolos, tipos de arquitetura. Então, há processos, portanto, religiosos em várias eras da humanidade, né? Em várias culturas diferentes, vários povos, várias épocas. Por isso que nós temos variados tipos de religião, porque o grau de consciência, né, do ser humano sobre a Terra é variado, né? Então, as pessoas elas se agrupam em função justamente desses símbolos. O que é Umbanda? A Umbanda é um termo que, ao contrário do que se pensa, não é um termo africano, de alguma língua africana. Na verdade, o termo Umbanda é um termo grafado em alfabeto abanhenga, ou alfabeto adâmico, que foi o primeiro alfabeto que surgiu no seio da possante raça vermelha, o tronco tupi, e quando eu falo tronco tupi, que depois se dividiu em Tupi-Guarani e Tupinambá, eu não estou falando dos índios atuais aí que vestem camisas do Corinthians e cobram pedágio, né, dos caminhoneiros aí na base do arco e da flecha. Obviamente que esses índios, né, de hoje em dia, ou mesmo da época de Cabral, eles são decorrência também, né, da possante raça vermelha, mas quando a gente fala raça vermelha, os vermelhos, né, veja, o homem foi feito de barro, que cor que é o barro? Vermelho, né? A gente tem o advento da raça vermelha sendo registrado nos livros sagrados de todos os principais sistemas filorreligiosos. Então, quando a gente fala de raça vermelha, nós estamos falando de muitas civilizações atrás, né? Então, no planeta nós tivemos, até o presente momento, 5 civilizações. A raça pré-adâmica, uma raça de experimentos. A raça adâmica, que é uma raça onde ocorreu no Planalto Central brasileiro o surgimento do primeiro Homo sapiens. Veja que existiram experimentos genéticos em outros lugares do planeta, né? E no seio da possante raça vermelha foi revelado o primeiro alfabeto, né? Que é o alfabeto abanhenga, gerou todos os alfabetos antigos, e foi revelada a grande tradição de síntese. Porque a religião ela é um fenômeno que só existe aqui, na terceira dimensão, no plano Terra. Não existe religião do outro lado. Do outro lado existe a tradição de síntese, a tradição do conhecimento, o conhecimento na sua forma pura, né? Na sua forma não mediada pelo símbolo, né? Porque quem tem uma visão cifrada, né, filtrada da realidade é o ser humano, não eles do lado de lá, né? Quando eu estou falando do lado de lá, estou falando dos seres do astral superior, né? Então, do lado de lá não tem religião, existe a tradição do saber. E o que é a tradição do saber, se não uma visão de síntese da realidade, se não uma compreensão do absoluto, uma compreensão convergente dos processos do conhecimento humano. Então veja, tudo que o ser humano produziu de conhecimento até hoje
está afeto a 4 pilares: religião, filosofia, ciência e arte. Esses são os 4 pilares do conhecimento humano, né? E os 4 pilares do conhecimento humano, veja, deixa eu pegar aqui esse carimbo aqui. Eu posso, como eu sou um ser humano, né, eu tenho um aparelho psíquico restrito, né, uma inteligência restrita por sermos humanos, a gente tem uma tendência a separar as coisas para podermos compreender. Então eu posso tentar compreender isso aqui do ponto de vista só da matemática, e aí eu me aproprio das medidas, né, eu me aproprio das relações matemáticas desse objeto. Eu posso tentar compreender isso aqui do ponto de vista da religião, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista, da engenharia, etc. e tal. Então, só que isso daqui é uma coisa que está acima de toda a percepção que eu posso ter. Porque isso aqui é uma realidade que está acima de qualquer processo científico que eu possa perceber. Porque isso aqui está muito além de só matemática. Isso aqui é matemática, é física, é química, é processo de economia. Isso aqui é uma realidade que está acima da percepção fragmentada. Então, é a mesma coisa em relação ao conhecimento humano. O ser humano divide, né, as coisas para poder compreender, né? Agora, as coisas, elas são uma realidade acima desse processo de fragmentação. E o ser humano, ele tem uma tendência, presta atenção, a fragmentar. Ele tem uma visão fragmentada da realidade porque ele tem uma visão fragmentada dele mesmo. Então, porque eu tenho uma visão fragmentada de mim mesmo, eu tenho uma tendência a dividir as coisas. Então, surgem as faculdades, né? Então, você tem o termo, inclusive o termo universidade, né? Em tese, deveria ser assim. E aí as universidades, elas são compostas por faculdades, uma faculdade de matemática, uma faculdade de biologia, uma faculdade de química, existe uma dificuldade muito grande em se estabelecer um diálogo, né, com os setores do conhecimento humano, né? Então, a Umbanda, na verdade, ela é um entendimento. Ela está no pilar religião, né, por ordem das excelsas inteligências que governam esse planeta. Ela é a tradição de síntese na medida em que ela é um entendimento de convergência. Você vê que a Umbanda, ela não tem mártir, ela não tem profeta, nem tem livro sagrado, justamente porque esse modelo, né, de certa forma, já se esgotou. E hoje o astral ele tem por objetivo justamente incorporar, né, aí nos terreirinhos, aí num quartinho, na choça, na cabana, nos centros, nos templos, enfim, para exemplificar, né, através do processo da convivência ali, como é um ser que é puro, como é um ser que é humilde, como é um ser que enfim, né, que é simples, que é forte, né, e por aí vai. Então, eles ensinam através do exemplo, né, para que a gente saia desse processo de teoria, né, enfim. E aí, a Umbanda, ela está na religião, mas ela é a tradição de síntese, ela é a tradição do saber. Mas há uma diferença muito grande entre o que é Umbanda e o que é o movimento umbandista. Na verdade, embora a gente fale Umbanda, é bom que fique claro isso, nós não praticamos dentro do terreiro, do centro, etc. e tal, nós não praticamos Umbanda, nós praticamos movimento umbandista, que tem por objetivo resgatar a verdadeira Umbanda. Isso é uma coisa lá para o 3º milênio. Então é um momento em que todos estão sendo abarcados, né? Então, sob a capa de um aparente caos, você vai nos terreiros, cada um de um jeito, enfim, cada um, né, cada um tem um fazer, né? Cada um tem uma tradição ali dentro da casa, um faz um tipo de gesto, outro faz outro tipo de gesto, um tem um tipo de canto, um tem tambor, o outro não tem, enfim. Por trás desse aparente caos existe um processo de ordem, existe uma coordenação extremamente profunda por parte do astral superior, que tem por objetivo justamente trazer para o diálogo diferentes culturas, né?
Então, como eu estava falando, existia a civilização adâmica, existia a civilização lemuriana que veio depois, a civilização atlântica, a civilização ariana, que é a nossa quinta e atual, e nós estamos num ciclo intercivilizacional, né? Saindo da quinta raça, indo para a sexta raça, por isso está um caos no mundo, enfim. E a Umbanda, ela tem para o terceiro milênio, um protagonismo extremamente importante, né? Designado, né, o movimento umbandista, né, já que eu defini isso para vocês, o movimento umbandista tem uma importância muito grande, né, uma responsabilidade muito grande, né, junto ao planeta Terra, justamente de resgatar a tradição de síntese. Não é só as questões teóricas, né, mas é justamente resgatar a cidadania planetária, resgatar a consciência de que nós somos seres espirituais, a consciência de que nós somos consciência, veja, essa palavra ela tem vários níveis, né, de sentido. Fazer com que nós sejamos conscientes de que Deus está dentro da gente, fazer com que nós consigamos ter cada vez mais processo, né, uma visão de síntese da realidade, um processo de convergência, com que nós consigamos ver Deus nos nossos irmãos, né? Fazer com que nós consigamos nos desenvolver em amor, na prática da caridade, enfim. E, através disso, remediar os males do mundo, não que se busque o mundo perfeito na Terra, né? Isso, o próprio Cristo disse, meu reino não é deste mundo, mas justamente que a gente possa desenvolver aqui uma cultura de paz, mas sempre esperando voltarmos para o outro lado da casa do Pai, né? Enfim. Eu peço desculpas, esses momentos iniciais da protossíntese cósmica, eles são um pouco abstratos, um pouco complexos, Eu vou repisar muito alguns termos, para muitos essas coisas que eu falo são novas, mas nós vamos de bom grado, com muita boa vontade, devagarzinho, sanando as dúvidas, né, que vocês nos colocarem. Eu realmente falo coisas de forma provocativa, né, de modo a provocar a reflexão de vocês. Espero, de forma muito positiva, contribuir para que o grupo possa aumentar o grau de consciência, tá bom? Fiquem com Deus, que Tupã de Caboclo, Zambi de Pai Velho e Iriaia das crianças possa abençoar todos nós. Saravá, Axé.